Vamos então começar mais uma aula do nosso curso de Física 3 e hoje a gente começa com o capítulo 30 do Halliday. Hoje a gente vai falar sobre indução e indutância, em particular nessa primeira parte a gente vai ver a lei de indução de Faraday, a gente vai aprender a calcular o fluxo de campo magnético e entender o que é essa lei de indução de Faraday. E se você estava pela internet aí procurando alguma coisa nesse assunto e caiu sem querer, não me conhece ainda, eu sou o professor Douglas Oliveira, está no canal Doug.Física e aqui nesse canal você vai encontrar um monte de material para te ajudar a passar nas físicas aí da sua faculdade. Você encontra o meu curso de Física 1, Física 2, Física Moderna, esse aqui de Física 3, também tem um monte de exercício do Halliday, tudo para te ajudar a aprender e passar nas físicas, porque não adianta você passar sem aprender, né? Aqui a intenção é te ajudar a aprender. Mas chega de papo furado, vamos começar aqui na aula de hoje. A aula de hoje vai ser a lei de indução de Faraday. E aí você está se perguntando quem que é Faraday? É esse cara aqui, ó. Peguei a foto dele, copiei aqui para vocês. Esse aqui é o Michael Faraday. Se você tinha curiosidade de ver quem era, esse aqui é o Michael Faraday. Mas essa lei da indução de Faraday é uma coisa super interessante. É uma das aplicações dos fenômenos da natureza mais importantes que a gente vai ver nesse curso de Física 3, porque é utilizando essa lei de indução de Faraday, que na verdade essa lei ela descreve o universo, ou seja, utilizando essa propriedade do universo que a gente consegue fazer energia elétrica para praticamente todas as pessoas aí do mundo. A maneira mais comum de a gente produzir energia elétrica é utilizando a lei de indução de Faraday. E para mostrar como essa lei de indução de Faraday é super simples, é claro que os detalhes matemáticos aí você precisa de um pouquinho de conta, mas para você entender como ela é super simples, eu vou fazer um experimentozinho aqui, mas eu preciso de uma outra câmera, vou ligar outra câmera aqui para vocês verem o que eu estou fazendo. Então beleza, troquei a câmera aqui, estão me vendo, eu vou mostrar para vocês como funciona esse fenômeno aqui do universo, que a gente interpreta ele utilizando a lei de indução de Faraday, mas não foi Faraday que inventou o fenômeno já estava lá na natureza, a gente só interpreta ele utilizando a lei de indução de Faraday. Então aqui ó, na minha mão esquerda eu tenho um multímetro. O que é o multímetro? O multímetro é um voltímetro, um amperímetro, ele mede também a resistência elétrica, ele mede um monte de coisa, mas isso aqui é só um equipamento que vai ajudar a gente a entender o que está acontecendo. Aí ele está conectado nesses fios, mas o que é importante para a gente mesmo é isso aqui, ó. Isso aqui é uma bobina, tá? Ele está ligado na bobina, ele vai medir a corrente elétrica ou o potencial elétrico nessa bobina. O que é uma bobina, Douglas? Bobina é só um monte de fiozinho enroladinho. Essa que eu peguei lá do laboratório de física, e ela já é mais bonitinha, né? Você pode ver que ela tem aqui 800 voltas, ela tem aqui o encaixe bonitinho para você encaixar o fio banana-banana. Esse aqui chama banana-banana. O que é o banana-banana? É esse aqui, ó. Esse aqui é o plugzinho banana e do outro lado é igual, aí chama de banana-banana. Então tá aqui, isso é a nossa bobina, que é um monte de fiozinho enroladinho, não tem segredo nenhum. Se você pegar um fiozinho, você pode enrolar ele. Tá valendo também, seria uma bobina, tá valendo igual. Esse aqui é só porque já é mais fácil a gente trabalhar, tem 800 voltas. Se tivesse uma volta só, funcionaria também, só que os fios eles têm que estar isolados entre si, tá? Não sei se vocês conseguem ver aqui, tem 800 fiozinhos, eles são de cobre, mas é o cobre esmaltado, então não tem corrente elétrica entre os fios. O fio, a corrente elétrica tem que ir passando em cada fio. Então eu vou ligar aqui o nosso multímetro, vou pedir para ele medir aqui o potencial elétrico. Tá ligado aqui? Acho que a imagem está invertida. Não, se estiver invertida depois eu desinverto para vocês na edição, para não ficar invertido para vocês. Então essa é a mão esquerda, mas no vídeo provavelmente vai aparecer como direita. Então beleza, o que é essa propriedade do universo? Eu tenho nessa outra mão aqui ó, um ímã, isso aqui é só um ímã, não vou colocar muito perto da câmera porque senão vai estragar meu celular que está filmando. Mas isso aqui é um ímã. O que fala a lei da indução de Faraday para a gente? Se eu pegar um ímã e passar ele perto de uma bobina, olha o que vai acontecer no multímetro ali, ó. Tá vendo? O que ele está fazendo ali? Ele está gerando uma diferença de potencial, está gerando corrente elétrica. Então, um dos fenômenos do universo, olha que loucura, você pega um ímã e passa ele perto de um fio enroladinho na forma de laço, que a gente chama de bobina, ele vai gerar uma corrente elétrica, ele vai gerar uma diferença de potencial. O que a gente está fazendo? A gente está criando energia elétrica, a gente está transformando a energia mecânica da minha mão em energia elétrica. E esse é o princípio que é utilizado para a gente criar energia elétrica lá na usina de Itaipu, lá quando você faz um motor a vapor, então uma usina termoelétrica, por exemplo, todas elas funcionam da mesma, o princípio, né? Elas não são exatamente iguais, mas todas elas funcionam
utilizando esse princípio aqui, ó. Então, se eu aproximo, olha que coisa besta, mas que engraçado que alguém percebeu, né? Se eu aproximo aqui o meu ímã de uma bobina, ele cria energia elétrica. E aí a gente vai colocar isso em número utilizando a lei de indução de Faraday. A lei de indução de Faraday vai mostrar para a gente numericamente como que isso funciona, mas isso é um processo da natureza. Detalhe aqui para você super importante, ó, vou aproximar. Aumentou ali, ó. Parei minha mão. Foi para zero. Tá vendo? Minha mão tá parada, tá em zero. Eu não tô conseguindo parar, tô meio tremelico aqui na minha mão. Mas, ó, se eu parar, ele não gera mais energia elétrica. Então não adianta só eu aproximar o ímã e daí ficar parado, que eu paro de produzir energia elétrica. E a gente vai ver daqui a pouquinho que o que interessa para a gente é o fluxo de campo magnético variando no tempo. Então imagina que desse lado aqui, ó, do meu ímã, sai um monte de igual aquelas linhas de campo magnético, sai as linhas de campo magnético, né, do ímã, igual a gente viu nas outras aulas. Se esse número de linhas de campo magnético atravessa a bobina muda com o tempo, ou seja, ele é variável no tempo, aí eu tenho essa criação dessa diferença de potencial elétrico, eu estou gerando energia elétrica. Mas isso só acontece se esse fluxo de campo elétrico muda no tempo. Por isso que eu preciso estar aproximando e afastando o tempo todo, porque senão eu paro de gerar energia elétrica. Como que funciona lá na Itaipu, por exemplo? Tem duas opções, ó. Eu estou aqui, ó, o meu ímã e a bobina. Eu preciso fazer com que esse fluxo de campo magnético, a gente já vai colocar a conta, vou mostrar para vocês como é que calcula esse fluxo de campo magnético. Eu preciso fazer que esse fluxo varie no tempo, o tempo todo. O que eu faço? Ó, mando uma água bater aqui, ó, por exemplo, ou no ímã ou na bobina, tanto faz. E aí ele fica girando, ó. E quando ele fica girando, ó, a turbina girando, ó lá a minha energia elétrica sendo criada. E está vendo que ela é positiva e negativa, vai trocando para o positivo e para o negativo? Eu tenho uma corrente alternada sendo criada ali, porque o fluxo aumenta e depois diminui. Aumenta e diminui. E aí eu troco o sinal. Então eu posso tanto girar aqui o meu ímã, batendo a água nele, pode ser a água batendo de cima para baixo, pode ser um vapor, que você queima o carvão, o carvão esquenta a água, e aí ele faz o ímã girar e você vai produzir energia elétrica, ou você pode pegar a própria bobina e ficar girando a bobina aqui, ó, né? Tanto faz, pode ser qualquer um dos dois. Esse é todo o segredo por trás da geração de energia elétrica que nós, seres humanos, usamos. A maior parte das usinas funcionam dessa maneira. Depois eu vou mostrar uns desenhos para vocês ali, mas vou falar só rapidamente. Mas tirando, por exemplo, tirando a usina solar, que a solar é outro princípio de funcionamento, acho que talvez todas as outras funcionam utilizando a lei da indução de Faraday. A solar é diferente. E a nuclear, Douglas? Nuclear nada a ver. Não, nuclear você utiliza a fissão nuclear, que libera energia. Essa energia esquenta a água, faz vapor de água e faz aqui girar a sua turbina. Ou então faz girar, ou gira a sua turbina, né, que é composto, que faz o seu alternador girar, que é composto de um ímãzinho e de uma bobina. É só isso. E aí você cria energia elétrica. Esse é o procedimento por trás da produção de energia elétrica em 99% dos casos. Aí você vê que a energia solar está começando a dominar. Estou gravando esse vídeo em 2023, então está começando a dominar aí nos últimos anos. Mas é isso que a gente vai aprender nessa aula. A gente vai aprender a calcular qual é a energia que a gente vai gerar quando a gente tem essa variação de fluxo de campo magnético. E se isso não te incentivou a estudar na aula de hoje, não tem mais muito o que fazer, porque energia elétrica é literalmente o que move o mundo. Energia elétrica é energia, né? Não, então, literalmente não usa aí não. Mas energia é super importante aí pra gente. É isso. Então, eu vou fechar aqui e vamos voltar à nossa câmera padrão. Então, o que a gente acabou de ver ali no experimento que eu mostrei para vocês? Eu tinha um ímã, aí eu tenho uma bobina aqui, que nada mais é que um fiozinho enroladinho. Vou anotar aqui bobina. Aqui é o meu multímetro, né? Mas o multímetro ele é só para mostrar o que está acontecendo, ele não é necessário. Se não tivesse multímetro, ia acontecer a mesma coisa. Multímetro. E aí o que acontece? O que a gente percebe, tá? De novo, vamos lembrar aqui, ó, não é o Faraday que inventou essa propriedade da natureza. A propriedade da natureza já estava lá. E aí o Faraday que a gente tem a descrição matemática desse princípio aqui. Mas é uma coisa do universo. O universo funciona assim. Então a gente tem o ímã, e aí lembra que tem o ímã aqui, ó, o ímã ele tem, a gente pode desenhar as linhas de campo magnético, né? Ele sai do norte e entra no sul aqui, ó, por exemplo. Geralmente a gente desenha, né, as linhas de campo magnético
aqui ó, sai do norte e entra no sul, a gente faz algumas linhas. Mas essas linhas aqui, elas vão para mais longe, né? Por exemplo, tem uma linha, vamos dizer que ela entra aqui, ó. E ela está atravessando aqui a minha bobina, tá vendo? Esse campo magnético está atravessando a bobina. Se eu aproximo esse ímã aqui, eu vou ter mais linhas de campo magnético atravessando a minha bobina. Se eu afasto, eu vou ter menos. E essa mudança aí do número de linhas que atravessam essa bobina no tempo gera uma força eletromotriz, gera uma corrente elétrica, gera uma diferença de potencial elétrico. Estou criando energia elétrica. Então vamos escrever aqui uma das maneiras de você interpretar a lei da indução de Faraday. Só para não ficar só no falatório. Então, uma FEM, o que é FEM? Força eletromotriz. É induzida, por isso que é lei de indução, induzida no circuito. Lembrando que poderia só você fechar aqui, ó. Se quiser você poderia fechar aqui. Só que aí eu não conseguiria saber, não conseguiria mostrar para vocês qual que é essa corrente elétrica que estaria passando, essa diferença de potencial elétrico que está passando. Se o fluxo de campo magnético, deixa eu concentrar aqui, senão eu erro tudo, que atravessa o circuito muda com o passar do tempo. E essa parte aqui do passar do tempo é super importante. Por quê? Porque além de isso que acontece na realidade, né? É importante porque senão só aproximaria o ímã e aí ficaria gerando energia elétrica para sempre. Olha aí, se criando energia do nada, não teria conservação de energia. A gente sabe que no nosso universo a energia se conserva. Então com o passar do tempo de você ter que mudar esse fluxo, aí ele é uma das propriedades do universo, mas faz toda a diferença, porque se você pegar só o ímã e colocar ele aqui, não faz diferença nenhuma, né? Você tem que ficar movimentando ele. Como que a gente escreve isso na forma de conta? Vou anotar aqui para vocês. A gente tem que a força eletromotriz induzida, que vai ser esse Ezinho com o bonezinho aqui, com o topete, vai ser igual a menos a derivada em função do tempo, ó, d a dt, porque ó, tem que com o passar do tempo, do que? Do fluxo de campo magnético, que eu vou representar por φB. Não é fluxo de campo elétrico, é fluxo de campo magnético, por isso que tem esse Bzinho aqui. E aí a gente pode chamar isso de lei de indução de Faraday, lei de Faraday, deve ter mais alguns nomes que o pessoal chama. Eu vou chamar lei de indução de Faraday ou de lei de Faraday. Lei de Faraday. O que é cada uma dessas coisas? Vamos anotar aqui. Esse E é a força eletromotriz induzida. Força eletromotriz induzida. Mas não muda nada se ela não fosse induzida ou não, né? Induzida é só a maneira como ela é criada. Induzida. E ela é dada no sistema internacional em volts. Esse φB é o fluxo de campo magnético. A gente já vai ver como calcula ele, tá? Magnético. E é dado em Weber, que é um W com Bzinho pequeno, um Weber, ou Weber. Eu chamo de Weber. É isso. Esse φB é o fluxo de campo magnético. Como que eu calculo esse fluxo de campo magnético? A gente vai fazer bastante exercícios, porque aqui é só uma derivada em função do tempo molezinha, né? Não esquece o sinal negativo aqui. Esse φB, ele vai ser igual a integral de B, eu vou trocar de cores aqui, senão vai confundir, vezes B vezes dA. Não sei porque na minha cabeça o dA sempre foi vermelho. Engraçado. Não sei porquê, eu fui escolher uma cor aqui, pô, o dA tem que ser vermelho. Não sei porquê. Mas tá bom. Essa aqui é a equaçãozinha para a gente calcular o fluxo de campo magnético. A gente vai treinar com ela um tempinho aqui, tá? O que é importante aqui você... Vamos escrever aqui fluxo de campo magnético. Fluxo de campo magnético.
Ah, mas Douglas, mas eu já vi essa equação aqui antes, eu já vi essa equação antes aqui, eu lembro dessa equação, só que escrevi ela diferente. Escrevi ela assim, ó, integral de BDS igual a μ0i. Não confunda essa equação com essa aqui, ó, tá, gente? Isso aqui são coisas diferentes. Essa aqui é a lei de Ampère, ela vai ajudar a gente a calcular a corrente elétrica ou campo magnético. Esse aqui é o fluxo de campo magnético, são coisas diferentes, tá? Se não viu essa equação antes, pelo menos se estiver me seguindo aqui nessas aulas, você ainda não viu essa equação. Essa aqui é nova, não vai confundir essa com essa aqui, porque ó, vai ter integral de B alguma coisa. Daí você acha, ah, integral de B só pode ser ds, né? Então aí já erra aí logo de cara. Mas beleza. Então não confunda, são uma das coisas importantes é não confundir essa equação com a lei de Ampère. A gente já anotei aqui para vocês que a unidade é Weber, mas vamos só anotar isso formalmente. Então, φB, se você lembrar aqui, ó, campo magnético em quê? Em Tesla, né? A área em metro ao quadrado. Então, um Weber é 1 Tesla vezes metro ao quadrado. É isso aqui. Essa é a unidade. Antes de a gente ir para as contas, vamos só ver algumas das aplicações. Eu já falei a maior parte para vocês aqui, mas vamos repetir algumas das aplicações, caso você queira anotar, dessa lei de indução de Faraday. É uma das coisas mais importantes que a gente vai ver. A gente já viu que com ela aqui, ó, né, se você tiver um fiozinho, aqui não, aqui o meu vídeo estava animado, mas para vocês não está rodando animação, não sei porquê. Mas enfim, tá aqui, ó, se a gente tem uma bobina e aí ela fica girando e tem um ímã, o ímã pode estar dos dois lados, ou pode ser igual a barra, igual eu fiz, ou pode girar o ímã, né? Aí você gera energia elétrica. Onde que é utilizado isso? Isso aqui é utilizado, por exemplo, na usina hidrelétrica. Na usina hidrelétrica, o que acontece? Você tem a água gira a turbina, e aí gira ou o seu ímã, ou gira a sua bobina. Isso que só não confunda bobina com turbina. Gira a turbina, a água gira a turbina, a energia cinética da água gira a turbina, transforma a energia cinética da água em energia cinética aqui da turbina mesmo, ela gira, e aí você transforma essa energia em energia elétrica utilizando a lei de indução de Faraday. Isso aqui serve para girar o ímã ou a sua bobina. Mesma coisa se você tiver uma termoelétrica. Como é que é a termoelétrica? Termoelétrica é o seguinte aqui, ó. Você queima alguma coisa, aí você queima, por exemplo, gás natural, ou você queima carvão, e aí você esquenta a água, aqui está bem simplificado, só para entender. Você esquenta a água, vem o vapor de água, faz girar a turbina, que gira o gerador. Dentro do gerador aqui que você tem um ímã e bobinas. É isso. E aí você gera energia elétrica. Então, produção de energia elétrica, lei da indução de Faraday é o que comanda aqui. Esse é o princípio principal da física que a gente acaba utilizando aqui para gerar energia elétrica, tá? Outras aplicações, agora eu não falei ainda, mas a gente não vai ver nesse capítulo, tá? A gente vai ver lá na frente. Por exemplo, quando você gera energia elétrica lá em Itaipu, por exemplo, você vai gerar uma tensão muito mais alta do que você usa na sua casa, né? Na sua casa você vai usar 110 ou 220 volts. Então, a diferença de potencial elétrico, 110, 220 volts, lembrando que é alternado, por isso que a gente não vai ver nesse capítulo. Se não me engano, a corrente alternada é no próximo capítulo, 31, esse é o capítulo 30 ainda. A gente está vendo só corrente contínua, mas vai ter algumas oscilações em momentos. Mas, enfim, o potencial elétrico aqui ó, da rede, eu dei uma olhadinha, não sabia de cor, é entre 2.000 e 40.000 volts. E aí na sua casa é 110 ou 220 volts. Então se vir essa tensão aqui, ó, você liga a sua torradeira aqui direto nesse fio aqui que vem do poste, o que vai acontecer? Vai explodir, não é isso? Então você precisa transformar essa energia, esse potencial elétrico, cuidado com as grandezas, né? Potência é uma coisa, energia elétrica é outra, potencial elétrico é outra e corrente elétrica é outra, né? Tensão é a mesma coisa que potencial elétrico. Mas cuidado aí porque a nomenclatura é muito parecida. Se você não pensa para falar, você acaba confundindo. Às vezes até eu falo embolado e te confundo. Mas enfim, você precisa transformar esses 40.000 volts aí, ou pode ser 2.000 volts, que seja, você precisa transformar na voltagem da sua tomada, né? 110, 220. Você usa isso, você faz isso utilizando um negócio que a gente chama de transformador. O transformador ele também funciona utilizando a lei de indução de Faraday. Também funciona da mesma maneira. E nada mais é do que um fiozinho enroladinho, aí você tem um núcleo de ferro, que núcleo de ferro é um nome bonito para um pedaço de ferro. É um pedaço de ferro, tudo isso aqui é ferro. Aí você
amarra um fiozinho com poucas voltas do lado e muitas do outro, ou muitas de um lado e pouca do outro, e você converte a voltagem aqui. Você muda a corrente elétrica, mas você tem uma voltagem diferente. E aí você pode utilizar na sua casa sem queimar a sua torradeira. Você também utiliza isso se você tem sua casa 110 ou 220, você precisa trocar. Você tá aqui, depende de onde você tá, isso não é tão comum. Mas deixa eu pensar, por exemplo, no Paraná, no sul do Paraná, se utiliza principalmente 220 volts. Do sul para cima é 110. E aí nessa transição tem casas que tem 110 e 220. As casas aqui no norte do Paraná, eu estou no norte do Paraná agora, no norte do Paraná, as tomadas geralmente são 110 e a tomada do chuveiro é 220. Mas enfim, de repente você mudou de casa e aí você tem uma geladeira 220 e a sua fiação é 110. O que você tem que fazer? Você compra um transformador e aí você transforma o 110 220 ou 220 no 110. E aí você consegue utilizar seu equipamento. Último exemplo aqui, ó, da lei da indução de Faraday que a gente vai... das aplicações. A gente vai ver isso na próxima aula. Que é esse aqui, ó, que é o cooktop de indução. Já viram isso? Teve uns 4, 5 anos atrás, esse aqui era bem famoso, né? Ganhava nos sorteios, o pessoal ganhava. Que é um fogão, isso aqui. No Masterchef utiliza esse aqui. Que é um fogão. A gente vai ver como é que funciona, tá? Mas utilizando a lei de indução de Faraday. É um fogão que aí é um fogo sem fogo, né? Ele esquenta sem pegar fogo. Se você coloca sua mão aqui, não está quente. Não está quente. Ele funciona fazendo os elétrons aqui, ó, da panela, eles correrem na panela. E aí ela tem o atrito e aí ela acaba esquentando aí, por efeito Joule, os seus elétrons girando aqui. Então você consegue esquentar a panela sem esquentar o cooktop, a superfície em si. Mas isso aqui tem um detalhe, tá? Por isso que talvez não se popularizou tanto essas panelas, porque você olha aqui, olha que coisa bonita. Olha que coisa bonita. Compara, por exemplo, com essa coisa horrorosa aqui, ó. Olha que coisa, que trambolho horroroso isso aqui, ó, né? Ó, coisa horrorosa. Ó, coisa bonita. Então, né, aqui, ó. Essas panelas. Não comprem fogões de bancada. Esse, né, de bancada. Esse aqui é o de embutir. Fogão grande. Assim, não compre esse fogão grande. Não precisa ser de indução. Pode ser um sem indução. Olha que bonito se ele é de bancada aqui, ó. Olha que bonito. Olha a diferença. Olha a diferença daqui para cá. Olha que coisa horrorosa. Olha que coisa bonita. Tá? Se for fazer a casa de vocês, coloca um mármore ali, faz um buraco na pedra e compra um desse daqui. Muito mais bonito. Mas teve uma moda aí do cooktop de indução. E aí, por que ele não se popularizou? Meu palpite, porque nem toda a panela funciona no cooktop de indução. Você precisa que ela seja de material ferromagnético, ou seja, você coloca um ímã, ela tem que atrair o ímã. Ela tem que ser atraída pelo ímã. Porque se ela não for atraída pelo ímã, ela não é ferromagnética e aí você não vai conseguir fazer com que você crie essa corrente... essa corrente de elétrons girando aqui, não é uma corrente que vai te dar choque, é uma corrente de elétrons girando aqui dentro e aí você não vai conseguir fazer com que ela esquente, você não vai conseguir fazer com que ela esquente. Já se a sua panela é ferromagnética, aí sim, então você pode ver na sua cozinha, provavelmente nenhuma panela é ferromagnética, então se você compra esse fogão, você tem que comprar panelas especiais, e aí são mais caras, e aí é todo um rolo, por isso que eu acho que não se popularizou no Brasil, mas é muito mais legal esses cooktops de indução aqui, e aí essa é uma das aplicações que a gente vai ver utilizando a lei de indução de Faraday. Então já percebe aí que a lei de indução de Faraday, né? Muita coisa para a gente ver, por isso que é importante. Vamos então aprender a calcular o fluxo de campo magnético. Então vamos aqui aprender a calcular o fluxo de campo magnético. A gente está no número 3, então vou fazer alguns exemplos aqui de cálculos de fluxo de campo magnético, começando pelo mais fácil, indo até o menos fácil. Não tem coisa muito difícil aqui, porque você já passou lá por lei de Gauss, já fez o mais difícil. Então aqui ele não é tão difícil assim, não tem caso muito difícil, é mais tranquilo. As continhas você vai ver que são super tranquilas. Vamos começar então com o nosso primeiro exemplo, em que o campo magnético ele é paralelo ao vetor dA. O que é esse vetor dA, Douglas? Esse vetor dA é um vetor normal à superfície. É um vetor normal à superfície. Se você integrar todo esse vetor dA, ele dá o próprio A, né? A sua superfície. Esse vetor dA ele é igual em toda a superfície? Não necessariamente. Se a sua superfície for irregular, aí não. Mas vamos começar pelo exemplo mais simples, que isso aqui é uma espira, ou seja,
uma voltinha só, é uma bobina com uma volta só. Vamos supor que ela é um plano, tá? Tá aqui só o fiozinho enroladinho. E aqui o vetor dA, ele é normal à superfície, ou seja, ele faz 90 graus. Aqui, ó, com essa superfíciezinha aqui, faz 90 graus. Esse é o meu vetor dA, e como minha superfície ela é uniforme, aqui a gente pode perceber que o dA é o mesmo em toda a superfície. Falei para vocês que o campo magnético é paralelo a dA, então estou querendo dizer para vocês que o campo magnético ele atravessa e vem para cá, né? Mas não é só nesse ponto, são em todos os pontos. E aí ele tem o mesmo valor, vamos supor que ele tem o mesmo valor em todos os pontos. Inclusive esse valor aqui, ó, o módulo desse campo magnético é 1 Tesla, vamos colocar aqui só para fazer continha. E essa área total, ela é igual a 2 metros ao quadrado. Então, repetindo aqui, o que eu tenho? Eu tenho que o B é paralelo a dA, e aí eu escolhi que o campo magnético é 1 Tesla. 1 Tesla é bastante, tá, gente? 1 Tesla é muita coisa. E a superfície é 2 metros ao quadrado. Então, vamos fazer o cálculo aqui, ó, utilizando a equação do fluxo, que a gente acabou de ver. Essa aqui que está aqui, ó. O fluxo de campo magnético, ele é igual à integral de BdA. BdA, você vai ver como é simples isso. Igual à integral de BdA. Só que eu posso escrever o produto escalar de B com dA. Vamos relembrar aqui, ó. Eu posso escrever B vezes o dA, propriedade do produto escalar, como o módulo do B. E aí você tem duas opções. Você pode escrever simplesmente B, ou escrever o vetorzinho em cima e colocar as barrinhas. Vamos deixar da maneira mais completa. Aí depois a gente só vai retirar a setinha. Vezes o módulo do dA, vezes o cosseno do ângulo entre eles. Que vamos chamar de θ, esse ângulo entre eles. Como eles são paralelos, o ângulo entre eles é 0 e o cosseno de 0 é 1. Então isso aqui vai para 1. E aí por isso que esse produto escalar de B com dA, eu posso simplificar ele como B vezes o dA. Eu não sei se você está acompanhando essas minhas aulas desde o começo, mas a gente bateu bastante nessa tecla aqui quando a gente estava vendo lá a lei de Gauss, por isso que estou falando que é fácil. Mas se você não lembra ou estava acompanhando de outra maneira, vai refazendo aqui do zero, para que você não se perca. Então o fluxo agora, eu posso... Por quê? Calma aí, repetindo o argumento. Porque o ângulo entre B e dA é 0 e o cosseno de 0 é 1. Então, por isso que produto escalar de vetor B com vetor dA é igual a simplesmente o módulo do B vezes o módulo do dA. Por isso. Mas esse ângulo ele tem que ser o mesmo em todos os pontos. Isso acontece nesse caso porque a gente pegou o caso mais simples, que a superfície é plana, e o B é sempre paralelo a dA. Então, meu fluxo de campo magnético ele vai ser BdA, né? B vezes dA. Neste exemplo aqui que eu estou fazendo, eu tenho que o campo magnético ele é uniforme, ele tem o mesmo valor em todos os pontos, ou seja, ele é constante. Se ele é constante, o que eu posso fazer com ele? Tirar para fora da integral. E aí ele ficou como? O B fica para fora da integral, vezes a integral de dA. Integral de dA, quanto que vale a integral de dA? Integral de dA é o próprio A. Ou seja, eu chego que o meu fluxo de campo magnético, neste caso, não vai ser sempre assim, vai ser igual a B vezes A. B vezes A. E, nesse caso aqui, eu falei para vocês que o B valia 1 Tesla e o A valia 2 metros ao quadrado. Então, isso deu para a gente 2 Weber. Esse é o valor do fluxo de campo magnético. Nesse exemplo, 2 Weber. Exemplo mais fácil possível. Vamos fazer o segundo exemplo mais fácil. Aqui o B era paralelo. O B era paralelo com dA. Agora vamos pegar o caso que o B não é paralelo com dA. Vamos pegar B fazendo ângulo θ com dA. B fazendo θ diferente de 0 com dA. Neste caso, eu não vou mais poder dizer que esse cosseno é 1, mas aí não tem muito problema, não vai fazer muita diferença. Vamos desenhar um pouquinho diferente para você conseguir perceber o que eu estou querendo dizer aqui. Ó. Essa espira eu vou desenhar ela de lado, né? Você está vendo ela assim? Ó? Vou desenhar ela assim. Daí quando eu faço assim, o que você vê? Você vê um risquinho só, né? Aqui você vê redondinho, aqui você vê um risquinho só. Então, a partir de agora, eu vou desenhar a minha espira assim. Ó. Mas é uma espira, tá? Não é uma reta.
Você está vendo o círculo de lado, né? Se você pegar, não tem nenhum círculo aqui, mas você pegar um círculo e aí você olha ele assim, ele vira um risco. É isso que você está vendo. Aí, o meu vetor dA, ele é para cá, né? Ele é normal à superfície. E aí vamos supor que o meu campo magnético agora ele faz um ângulo aqui, ó. Esse é o meu campo magnético. E ele faz um ângulo θ aqui, não interessa qual ângulo que é, pode ser qualquer ângulo. O que vai acontecer agora? Vamos anotar aqui que isso aqui é uma espira, senão depois você esquece. Espira. Espira é uma voltinha só. Então vamos lá, de novo, vamos supor que o B é 1 Tesla. Vamos supor que é a mesma espira, tá? Então o A, opa, o A é vermelho, né? O A é igual a 2 metros ao quadrado, ou seja, uma espira bem grande. E o θ, vamos supor que é 30 graus, só para, né? 30 graus. Então o que vai acontecer? De novo, vou utilizar a mesma equação para calcular o fluxo de campo magnético. Fluxo de campo magnético vai ser igual a integral de BdA. B vezes o dA. Agora, eu não posso simplesmente trocar BdA por BdA sem os vetores. Eu preciso manter o cosseno ali. Olha, vai ficar assim, a integral de B vezes o dA vezes o cosseno do ângulo vezes o cosseno de θ. Se esse campo magnético fizer sempre o mesmo ângulo, aí beleza, senão tem que fazer uma integral mais complicada. Nesse caso, vamos supor que o campo magnético ele sempre está fazendo o mesmo ângulo. Então, ele tipo, é assim, ó, né? Ele sempre faz o mesmo ângulo que o dA. Então, nesse caso, o cosseno aqui eu sei é cosseno de 30. E cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Então, isso aqui vai ficar para a gente, ó, integral. Vou tirar para fora aqui. Raiz de 3 sobre 2 vezes o B vezes o dA. E aí eu posso usar a mesma coisa de antes, o valor do B também é constante em todos os valores da superfície, a integral de dA é o próprio A, e aí eu chego que esse fluxo de campo magnético ele vai ser igual a raiz de 3 sobre 2, porque o ângulo é 30, se não fosse 30 seria outro valor, vezes o B vezes o dA. Aí eu posso substituir os valores aqui, vai ficar raiz de 3 sobre 2, o valor de B é 1, arbitrariamente, tá? Podia ser qualquer valor. E o dA, o A, né? Opa, aqui tá errado. Aqui é A, não é dA não. Vezes A. O valor de A é 2 metros ao quadrado, também poderia ser qualquer outro valor. Se você fizer essa continha aqui, ele vai te dar aproximadamente, fiz a conta aqui antes, vai te dar aproximadamente 1,73 Weber, se eu não errei a conta. Então, aqui, ó, repara que, apesar de a área ser a mesma, o campo magnético é o mesmo, mas o fluxo pode ser diferente dependendo do ângulo. Se o ângulo muda, o fluxo pode mudar também. É aquela história de você pensar como se fosse uma janela, né? Você tem uma janela aqui, ó, janela daqui, ó. Se você joga água diretamente nela, toda a água vai passar pela janela. Agora, se sua janela está virada para cima e você tenta vir daqui, ó, não vai entrar água na janela, né? Mesma coisa o fluxo. Dependendo do ângulo, você vai ter um fluxo diferente. Sempre tento fazer essa analogia com o fluxo de água, que sempre dá certo. Vamos fazer agora um pouco mais complicadinho, mas mais interessante. O que é esse exemplo aqui agora? De novo, vou ter minha espira, mas agora eu vou desenhar ela... Pode ser um retângulozinho aqui, ó? Pode ser um retângulo? Pode. Aqui, ó. Ela vai ser um retângulozinho, você está vendo minha espira normal, você está vendo agora não é mais de assim, né? Você está vendo assim, mais ou menos. O que muda agora? Essa espira, imagina que você está segurando ela aqui em cima e embaixo e você consegue girar ela, você pega a coisa lá, e ela começa a girar. Então agora, essa minha espira, ela pode girar. E aí se ela pode girar, o que acontece? Vamos supor que o meu campo magnético ele está vindo aqui da esquerda para a direita. O meu vetor dA... ele vai mudando, ele depende de onde que a face está apontando. Então, se por exemplo, se a espira está aqui, a face está para lá. Se a espira está para aqui, a face está para lá. Se a espira está para cá, a face está para cá. Então, esse dA ele vai mudando. Esse dA ele vai mudando. E aí eu vou ter um ângulo entre o B e o dA que vai mudando. Esse ângulo, né, vamos chamar ele de θ. Eu vou representar ele, vamos supor que ele tem uma frequência angular ômega vezes o t. Esse ângulo entre o B e o dA vai ser dado por ômega-t. Exemplozinho besta aqui, ó, tá? Vamos supor, vou fazer aqui do lado, aqui porque a gente só vai fazer agora. Esse ômega, vamos supor que seja π sobre 2 radianos por segundo. Então, se, por exemplo, t for igual a 1,
Então, θ vai ser igual a π sobre 2, que é 90 graus, certo? Se t, segundos aqui, né? Se t for igual a 2 segundos, e aí eu vou ter que θ vai ser igual a π, que é igual a 180 graus, e assim por diante. Então, conforme o tempo passa, esse ângulo θ vai mudando. O que muda nas minhas contas aqui? Muda que o cosseno de θ, ele não vai ser um número fixo só. Vou ter que deixar ele na forma de variável. Então, vamos calcular aí o fluxo de campo magnético. A conta é igual, o fluxo de campo magnético vai ser igual a integral de B vezes o dA. Só que agora o B vezes o dA, ele vai ser igual a integral de B vezes o dA vezes o cosseno de ômega-t. E cosseno de ômega-t, mas o cosseno de ômega-t ele não é constante, porque o tempo é uma variável. Só que esse t ele não depende do dA. Então, se o dA muda, o t não muda. Então, em relação ao dA, o t é constante, então ele pode cair para fora da integral. Então, isso aqui vai ficar b vezes o cosseno de ômega-t vezes a integral de dA, e a gente já sabe onde que vai dar isso aqui, né? A integral de dA é o próprio A, então eu já posso aqui escrever a resposta final. O fluxo de campo magnético vai ser igual a B vezes A vezes o cosseno de ômega-t. E aí depende, né? Você pode atribuir o valor que você quiser, ou dependendo do problema que você tem, o valor muda. Mas o que é interessante aqui que não dava para fazer nos outros? Posso utilizar a lei da indução de Faraday. Aqui vocês vão, na verdade, poder utilizar a lei da indução de Faraday sempre. Mas aqui vai dar um resultado diferente. Porque vamos pegar aqui, ó, vamos lembrar, a lei da indução de Faraday. E igual a menos de fluxo a dt. Então, quanto que vai dar aqui neste caso aqui, ó? Ele vai me dar menos a derivada de BDA, BA, não DA, B vezes A, vezes o cosseno de ômega-t, ADT. Não é isso? ADT. O B e o A, eles são constantes em relação a T. Então, isso aqui vai ficar menos BA derivada de cosseno de ômega-t ADT. Derivada de cosseno de ômega-t, quem lembra, quem não lembra, é ômega seno de ômega-t, mas é mais ômega seno de ômega-t ou é menos ômega seno de ômega-t? Vamos lembrar da regrinha aqui, na verdade é dica na regrinha, né? Derivada de cosseno é com troca de sinal, derivada de seno é sem troca de sinal. Então, a derivada de cosseno é com troca de sinal, então vai aparecer menos ômega seno de ômega-t. Como eu tenho menos aqui, menos com menos vai dar mais. Então, vai dar mais ômega BA vezes o seno de ômega-t. E o que eu posso concluir aqui? Opa, faltou um negocinho. O que eu posso concluir aqui? Que eu vou ter uma força eletromotriz sendo gerada o tempo todo, conforme ele vai girando. O que a gente está fazendo aqui? Está fazendo exemplo lá da hidrelétrica, que eu mostrei para vocês. Que você pode girar ou a espira ou o ímã. Nesse caso, é girando a espira. Então, conforme você vai girando a espira, esse fluxo ele vai mudando conforme o tempo passa. E se o fluxo vai mudando conforme o tempo passa, aqui que você tem força eletromotriz, você tem a produção de energia elétrica. Olha aí que simples, nem era uma conta assim tão difícil. Por que eu não fiz essa conta aqui, ó? Porque aqui, ó, nesse caso, o fluxo é constante. Se o fluxo é constante, quanto que dá a derivada de uma constante? Se eu fizer aqui, ó, E, vai dar quanto? Vai dar zero, né? Derivada de uma constante é zero. Se o fluxo é constante, não vai ter força eletromotriz sendo gerada. Eu preciso que o fluxo mude conforme o tempo passa para ter essa produção de energia elétrica. Essa é a grande diferença desse exemplo para o outro. E esse aqui, se você conseguir perceber isso aqui, faz com carinho isso aqui, dá uma pensada um pouco maior aqui, porque isso aqui é super importante. Isso aqui é produção de energia elétrica, né? É aqui que funciona a nossa produção de energia elétrica. Se você quiser entender como é que funciona, é esse exemplo aqui, no começo, né? Depois pode pegar exemplos mais avançados. Um exemplo dessa parte aqui agora, vamos supor aqui que o campo magnético está apontando para fora do papel. Então aqui aponta para fora do papel, para fora do papel,
para fora do papel, para fora do papel, para fora do papel, para fora do papel, para fora, para fora, para fora. Vamos supor que na realidade ele não está no espaço todo, ele acaba, por exemplo, aqui, ó. Então esse campo magnético ele está confinado aqui numa região de espaço. Para a direita não tem campo magnético, para a esquerda tem. Então aqui é uma região campo magnético, é uma região sem campo magnético. E eu vou colocar minha espira aqui, ó. Certo? Que também expira. Eu vou colocar ela bem na bordinha, mas não precisaria estar na bordinha, tá? Não precisaria estar na bordinha, ela podia estar um pouco para lá, né? Ia dar o mesmo resultado. O que eu estou pegando? Estou pegando essa espira e estou puxando ela para a direita com uma velocidadezinha V. Esse V é o V minúsculo para não confundir com o V de volts depois que a gente vai utilizar. Tá? Então, estou puxando ela para a direita. Vamos supor que eu puxei ela para a direita e ela foi para aqui, ó. Vou desenhar do ladinho, depois eu apago. E ela foi para aqui, ó. Qual que é o truque aqui, ó, tá? Qual que é a história, não o truque. Quando eu puxo ela para a direita, ó, essa região aqui, ó, não tem mais campo magnético. Ou seja, o fluxo de campo magnético vai mudando conforme o tempo passa por eu estar arrastando essa espira no espaço. Eu estou arrastando essa espira no espaço e o fluxo de campo magnético vai mudando, ó, porque conforme ela está indo para a direita, ela vai indo para a direita e aí não tem mais campo magnético nessa região. Então o fluxo está mudando, já sabemos disso. Vou colocar mais algumas informações aqui para minha espira. Vou te dizer que esse comprimentozinho é L e esse comprimentozinho aqui é X, tá? Esse comprimentozinho é X. Vamos calcular então o fluxo de campo magnético. Vamos dizer que o campo magnético é uniforme e é igual a B mesmo, tá? Não precisa dar valores para ele agora. Vamos calcular esse fluxo. Fluxo de campo magnético, de novo, vai ser igual a integral de BdA, B vezes o dA. E aí, o BdA, ó, o A aponta aqui para cá, né? E o B também, então eles são paralelos. Se o B e o dA são paralelos, você pode trocar ele por BdA, só que sem os vetores. Mesma coisa de sempre. O módulo do campo magnético não muda, ele sai para fora da integral, então B integral de dA. E integral de dA a gente já sabe que é o próprio A. Então até agora, nada de novo, super fácil. Esse é o primeiro exemplo que a gente fez, tá? Então eu calculei aqui que o fluxo do campo magnético vai ser igual a B vezes A. Só que esse A, ele é o quê? O A é essa área aqui, né? E essa área é dada por quê? Por L vezes X. Então, o fluxo de campo magnético vai ser igual a B vezes L vezes X, certo? Então, calculamos o fluxo aqui. Esse é o fluxo, beleza, não muda. Esse é o fluxo, muda, né? Esse é o fluxo, mas é isso, é simples. São equações simples para você calcular o fluxo. O que é interessante aqui para a gente? Interessante aqui para a gente é o seguinte. Esse fluxo ele muda conforme o tempo passa, porque a espira indo para a direita, eu falei para vocês que o fluxo vai mudando. Mas como é que eu descrevo isso em equações? Vamos calcular aqui a força eletromotriz. A força eletromotriz é igual a menos d fluxo a dt. Epa. E o fluxo eu acabei de encontrar aqui, ele é BLX, né? BLX. E eu tenho que derivar isso em relação a t. Vamos olhar aqui, ó. O b varia no tempo? Não varia, o b é constante, então ele sai para fora da integral. Da derivada, não da integral. O L, ele muda conforme o tempo passa? Não muda, né? Porque a espessura aqui, a largura, não a espessura, a largura aqui da minha espira é a mesma. Então, só preciso derivar o x. O x muda? O x muda, porque conforme eu for saindo aqui, ó, a região que está dentro do campo, vamos supor que essa região aqui, ó, é a região que tem o campo magnético. Quando minha espira está aqui, ó, o x é isso aqui só. Esse aqui é o x. Tá vendo que o x muda? O x não é o comprimento total, tá? Aqui nesse caso é uma coincidência, mas conforme ele vai passando, o x ele vai diminuindo, conforme eu vou indo para a direita. Então, o x ele não é constante. Então, dx da dt. E dx da dt nada mais é que a velocidade. Isso aqui é Vzinho. Então, eu tenho que a força eletromotriz vai ser igual a menos B LV. Vzinho. Então, eu vou ter uma força eletromotriz que vai me depender da velocidade que eu estou puxando. Olha que interessante. Vamos fazer um exemplo agora numérico disso. Vamos fazer um exemplo numérico. Por quê? O que eu quero fazer? Eu quero calcular essa potência e eu vou mostrar para vocês também
vamos pensar aqui, ó. Vamos pensar assim, vou fazer um exemplo numérico daqui a pouco. Mas vamos pensar aqui. Eu estou puxando ele para a direita. Quando estou puxando para a direita, eu vou criar uma força eletromotriz aqui e aí vai ter uma corrente elétrica. Se eu ter uma corrente elétrica, o que vai acontecer? O que acontece quando eu tenho uma corrente elétrica num fio, num campo magnético? Vai ter uma força que vai surgir. E aí a gente vai ver que vai surgir uma força para cá, conforme a gente vai puxando. Mas eu vou falar isso daqui a pouco. Então vamos enunciar aqui o nosso probleminha do exemplozinho aqui. Vou até liberar mais espaço, que agora vai precisar fazer algumas continhas, mas a gente já está fazendo continha há tanto tempo que não tem problema. Então, de novo, eu tenho aqui o meu campo magnético. Tem aqui o meu campo magnético. Vou desenhar aqui, escrever aqui exemplo. Um exemplo numérico. Esse aqui tem um monte de exercício do Halliday que faz mais ou menos a mesma coisa. Então, tá aqui a minha região com o campo magnético, a mesma coisa de antes. Eu tenho aqui a minha espira. Tem aqui a minha espira. O que eu vou dizer para vocês? Eu vou dizer que o campo magnético vai ser igual a 2 teslas. 2 teslas vem da onde? 2 teslas vem do uma caixa, do ímã de caixa de som, só para você ter uma ideia. Próximo a um ímã de caixa de som é em torno de 2 teslas, tá? É só para tornar algo mais realista. Então, estou próximo do ímã de caixa de som, que me cria um campo magnético de aproximadamente 2 teslas. Vamos supor que o L é igual a 15 centímetros ou 0,15 metros. Ou seja, o L é 15 centímetros. E a velocidade com que você está puxando aqui essa espira, ela vai ser igual a 10 centímetros por segundo ou 0,1 metros por segundo. O que eu quero saber? Eu quero saber a potência que você está gerando nesse circuito aqui, ó. Porque vai ter uma corrente elétrica. Vou dizer que a resistência desse fio aqui, ó, vamos dizer que a resistência do fio é 30 ohms. 30 ohms, tá? Quero saber qual é a potência que está gerando nesse seu fio. Aí a gente sabe que a força eletromotriz vai ser igual a menos B, vou fazer tudo preto aqui, vai. BLV, ou seja, a força eletromotriz vai ser igual a menos vezes 2 vezes 0,15 vezes o V, que é 0,1. Ó, nenhum segredo, uma continha super simples. Vamos se preocupar só com o módulo, tá? Vamos se preocupar só com o módulo, para não dar valor negativo, que não vai trazer nenhuma informação para a gente. Isso aqui vai dar para a gente 0,03 volts. Então, se eu estou puxando uma espira num campo magnético, por exemplo, de um ímã de caixa de som, eu vou ter aí uns 0,03 volts. Se a resistência é 30 ohms, qual que vai ser a potência? Vamos lembrar que a potência é igual a I vezes V. Não encontrei a corrente elétrica, mas eu consigo calcular a corrente elétrica facilmente. Vamos lembrar também que V é igual a R vezes I. Então, eu vou calcular a corrente elétrica com essa equação, jogo ali em cima, sei o V, acho a potência. Então, I vai ser igual a V sobre R. O V eu acabei de calcular, que é 0,03, e a resistência é 30 ohms. Isso vai dar para a gente uma corrente elétrica. Não calculei aqui a corrente elétrica? Quanto que dá essa corrente elétrica? Dá para fazer de cabeça, né? 0,001 amperes. Então, essa é a corrente elétrica. Se eu quiser calcular a potência, vai ser igual a I vezes V. O I é 0,001 amperes. O V é 0,03. E isso aqui vai dar para a gente 3 vezes 10 na menos 5 watts. Pouquinho, né? Bem pouquinho. Estou criando bem pouquinho a potência. Beleza, então a gente consegue aí, a gente tem o potencial elétrico que é criado, a gente consegue ter uma corrente e aí a gente vai ter uma potência que vai ser dissipada nesse circuito. Essa potência é a potência que eu posso utilizar aí para gerar energia elétrica, né? Ela não precisa ser perdida toda na resistência. Não precisa, se você não coloca nada no caminho, ela vai ficar girando e vai esquentar o seu fio, né? Mas você pode utilizar ela e levar ela para longe e acender a luz da casa de outra pessoa em outro lugar do Brasil. Neste caso aqui, ó, da hidrelétrica a gente entende de onde vem a energia, né? A energia vem lá da hidrelétrica, ela vem da água que faz girar a turbina, a gente entende isso sem nenhuma novidade. Aqui, ó, da onde que surge essa energia elétrica aqui? Da onde que surge essa potência? Da onde que ela surge? Então, vamos pensar aqui, ó. Se eu estou puxando aqui, ó,
Eu estou criando uma corrente elétrica, a gente já calculou, 0,01 amperes. E a gente viu no capítulo anterior, ou 2 capítulos atrás, que se eu tenho um fio com uma corrente elétrica num campo magnético, a força vai ser dada pela corrente elétrica vezes o L, o comprimento do fio, vezes o valor do campo magnético. Então, conforme eu vou puxando para cá, vai surgir uma força para cá, ó. Vai surgir uma força, porque lembra que a gente viu nos outros capítulos, se a gente tem um fiozinho com uma corrente elétrica e um campo magnético, a gente vai ter uma força, ou para um lado ou para o outro, você tem que utilizar a regra da mão direita para descobrir. Aí você consegue descobrir qual é essa força. Tá bom, vamos substituir aqui então os valores, ó. A corrente elétrica, a gente já calculou, é 0,01. O L, quanto que é o L? O L é... Cadê o L? O L é 0,15, né? 0,15. E o campo magnético é 2. Isso vai dar para a gente 3 vezes 10 na menos 4 newtons. Então, essa é a força puxando para lá. Essa é a força que está puxando para lá. E aí, como que eu consigo calcular a potência a partir dessa força? Lá no Halliday 1, a gente calculou que a potência pode ser calculada como F vezes V. Isso aqui duvido que você lembre disso, mas beleza, não tem muito problema. Então, a potência é o quê? A potência na qual essa força está tirando de quem está puxando, né? Porque tem uma força e tem um deslocamento, tem um trabalho. Se tem um trabalho, conforme o tempo passa, você vai ter uma potência. Então, o que a gente vai encontrar aqui? Ó, que o F é 3 vezes 10 na menos 4 e a velocidade é 0,1. Isso deu 3 vezes 10 na menos 5 watts. Exatamente igual que eu tinha antes. Então, o que eu encontrei aqui? Eu sei que ficou meio confuso, mas vamos pensar, vamos recapitular. Recapitulando tudo. Eu tenho aqui uma espira que eu estou puxando uma região com campo magnético e aqui para a direita não tem mais campo magnético, né? Conforme eu vou puxando para a direita, a gente vê que o fluxo de campo magnético muda conforme o tempo passa, e se o fluxo de campo magnético muda conforme o tempo passa, tem uma força eletromotriz. Se eu tenho uma força eletromotriz, eu vou ter uma corrente elétrica que eu consigo calcular utilizando a resistência. Se eu tenho uma força eletromotriz e uma corrente elétrica, eu consigo calcular a potência que está sendo transmitida no meu circuito. Essa é a potência que está sendo transmitida para o meu circuito. Se eu estou transmitindo uma potência, ou seja, uma energia conforme o tempo passa, essa energia tem que ter vindo de algum lugar. Da onde que vem a energia? Aí a gente lembra que se a gente tem uma corrente elétrica num fio, num campo magnético, eu vou ter uma força. Aqui nos outros lados também vou ter uma força, uma para cima e para baixo, não mencionei, né? Mas essas forças vão se anular. Eu vou ter essa força para trás que vai ficar, eu vou puxando e ela vai me segurar. Então não é de graça eu puxar essa espira, eu vou ter uma força contrária que vai vir. Porque eu vou ter essa corrente elétrica nesse campo magnético. Então, conforme for puxando para a direita, vai ter uma força devido ao campo magnético que vai me puxar para a esquerda. Então, para eu fazer tem uma força me puxando para lá e eu estou fazendo um deslocamento, eu vou ter um trabalho. Então, eu estou transmitindo energia mecânica quando eu puxo, eu perco energia mecânica e aí essa energia mecânica vira energia elétrica. Então, estou transformando energia mecânica em energia elétrica. A sacada aqui é você perceber que conforme você puxa, você vai ter uma força te jogando para o outro lado. E aí você tem que fazer trabalho contra essa força. E é daí que vem a energia que a gente teve aqui. Que mais aqui? Que mais? A gente ainda não falou sobre a direção da corrente que a gente está induzindo, né? Mas é super simples. Vamos lá, o último tópico de hoje. Aí depois a gente faz alguns exercícios, né? Porque tem bastante tempo ainda. Número 4, lei de Lenz. A lei de Lenz, a gente vai responder a pergunta qual a direção da corrente induzida. Da corrente induzida. Então, vamos pensar aqui, ó. Eu quero saber qual é a direção da corrente induzida. A lei de Lenz vai falar para a gente qual é essa direção. Eu vou anotar aqui, depois a gente interpreta e você vai ver que é super tranquila. O campo magnético induzido, ele tenta, entre aspas, tá? Tenta anular a mudança de fluxo. Não entendi nada, não tem problema. A mudança de fluxo. Vamos tentar entender o que isso quer dizer.
Então vamos pegar aqui uma espira e vamos aproximar um ímã dela. Então tá aqui o ímã. Olha o ímã aqui, ó. Aqui é o norte, aqui é o sul. Então vamos aproximar ela. Estou aproximando ela. Quando eu estou aproximando, ela está fazendo o quê? Ela está aumentando o fluxo, né? O fluxo. O que a lei de Lenz vai falar para a gente aqui? Ó, que o campo magnético tenta anular a mudança de fluxo. Se aumentou o fluxo, eu vou criar um campo magnético para tentar reduzir o fluxo. Já que eu estou aumentando, eu não quero mudança. Se está aumentando, eu vou tentar fazer com que não aumente. Vou tentar fazer com que se mantenha constante. Então, vamos pensar aqui, ó. Se eu estou aumentando, está passando mais campo magnético aqui. E eu não quero que passe mais campo magnético. Então, eu vou gerar aqui uma corrente elétrica tal que vai surgir um campo magnético para cá, ó, para anular esse aumento. Tá vendo? Se eu aproximo, ele aumenta e a corrente vai tentar diminuir esse aumento. E aí, como é que você sabe a direção da corrente? Ó, eu quero que a corrente, o campo magnético seja para cá. Coloco minha mão, ó. A minha corrente elétrica vai ser para onde? Minha corrente elétrica vai ser para cá. Ó. Utiliza a regra da mão direita. Sabe que a corrente elétrica vai ser para cá, o campo magnético surgindo o contrário do que está acontecendo. Se ele está aumentando, vai ter que surgir um campo magnético tentando diminuir esse fluxo. Por exemplo, outro exemplo aqui. Ó. Se eu estou aqui com o meu ímã. E aí, eu jogo ele para cá, eu estou diminuindo o fluxo, concorda comigo? Não quer dizer que o campo magnético é para a esquerda, tá? Só estou diminuindo o número de linhas. Se eu estou diminuindo, o meu campo magnético ele vai tentar aumentar. E para tentar aumentar, ele vai ter que fazer aqui, ó. Vai ter que girar para o outro lado, né? Opa, tá aqui. Não consigo fazer com a mão. Ele vai ter que girar para o outro lado. E aí você consegue... Tá ruim isso aqui. Eu vou tentar desenhar em 3D aqui para você entender o que eu estou fazendo. Aqui, peraí. Então eu quero que tenha o fluxo para cá. E aí, ó, eu preciso ter uma corrente para esse lado. Se eu tenho uma corrente para esse lado, aí eu vou ter um campo magnético para a direita, que aí ele vai tentar balancear porque vai ter menos fluxo passando, então ele tenta aumentar o fluxo. Entenderam? Nossa, confusão, né, gente? Mas resumindo aqui, o campo magnético ele tenta anular a mudança de fluxo. Se o fluxo está aumentando, ele vai criar um campo magnético no sentido contrário para tentar diminuir o fluxo. Se o fluxo está diminuindo, ele vai tentar aumentar o fluxo. E aí você consegue carregar da mão direita, que eu coloco esses dedos na direção do fio, o dedão vai apontar na direção do campo magnético. E aí você consegue saber para onde que esse campo magnético ele vai estar apontando e para qual vai ser a direção da corrente elétrica. Neste exemplo aqui que a gente fez, ó, por exemplo, vamos lembrar que eu tinha uma velocidadezinha para cá. O que vai acontecer? O fluxo está diminuindo, não está? Porque cada vez mais parte da espira vai estar na região com o campo magnético. Então, o fluxo vai estar diminuindo. Então, o que eu vou fazer? Eu preciso que a corrente ela aconteça no sentido que vai fazer o fluxo aumentar. Nessa direção, né? Saindo do papel. Como que isso vai acontecer? Se a corrente for para cá, ó. Coloca a mão assim, né? O dedão vai ter que apontar para fora do papel. E aí você consegue saber a direção da corrente elétrica facilmente. Então, a lei de Lenz ajuda a gente a calcular o fluxo de campo magnético. Eu vou, para a aula não ficar muito longa, gente, eu recomendo que vocês façam esses exercícios aqui, ó, do capítulo 30, tá? O 11, o 15, o 29 e o 34. Eu não vou colocar nessa aula aqui, porque senão tu não vai pular quando chega nos exercícios. Mas eu vou gravar esses exercícios aqui e eu recomendo que você assista, você vai encontrar no canal esses exercícios do capítulo 30, são bem importantes para que você fixe todo o conteúdo. E aí a gente se vê na parte 2 dessa aula e até a próxima.